Meu maior objetivo é ser campeão olímpico um dia. Pois é, o convidado de hoje é um dos atletas mais promissores do triatlo mundial. Miguel Hidalgo, recentemente oitavo no Test Event, esteve no Tricast a falar do que todos nós gostamos, triatlo. Sem dúvida, uma das melhores conversas que já tive no podcast, com vários insights sobre o novo percurso dos Jogos Olímpicos, estágios de altitude acima dos 2.500 metros, o impacto do sono e da alimentação na recuperação e sobre a sua metodologia de treino baseada em treinos de baixa intensidade que tem produzido excelentes resultados. Por isso, não percas tempo e assiste já à conversa com o craque brasileiro Miguel Hidalgo. Bem, olá a todos, sejam bem-vindos então aqui ao Tricast novamente. Desta vez já tenho aqui comigo um convidado e é um excelente convidado. É o Miguel Hidalgo, triatleta brasileiro, uma das maiores promessas do triatlo mundial e também um dos maiores, de certeza, esperanças do Brasil também para o triatlo. Miguel, obrigado por teres aceito aqui o convite. É um prazer ter-te aqui no Tricast. E tu estás agora a treinar em Rio Maior. Sim. E eu gostava de começar um bocadinho por aí, ou seja, perguntar-te como é que está a ser o estágio e qual é que foi a ideia de tu vir estagiar para Rio Maior e preparares, imagino, o Campeonato do Mundo, a final, em Pontevedra, não é? Isso. A minha base na Europa, boa parte do ano foi Font-Romeu, só que eu fiquei muito tempo por lá, né. E como eu vou fazer uma outra altitude pós-Pontevedra, a gente decidiu vir para Rio Maior, que é um lugar ótimo para treinar, e é perto de Pontevedra, então dá para ir de Uhum, carro. uhum, E como eu precisava de um tempo fora da altitude para recuperar um pouco mais o corpo, treinar, recuperar mesmo o corpo, né, porque a altitude é muito desgastante você ficar tanto tempo lá. E a gente escolheu Rio Maior, que é um dos melhores lugares para treinar triatlon na Europa, com uma estrutura super boa, não preciso me preocupar com cozinhar, com lavar roupa, nada, uhum. é só treinar mesmo, então é um excelente lugar para treinar. E ainda estando perto de Pontevedra, melhor impossível, né. Sim, porque tu quando fazes a transição de lá do Brasil para aqui para a Europa custa bastante, né? Adaptação ao horário e a tudo, não é? Porque ainda são 6 7 horas de diferença, não é? Sim, sim, claro. É muito difícil ficar fazendo essa viagem, atravessando o Atlântico toda hora, porque o fuso horário acaba atrapalhando muito a Isso. performance. Eu sinto pelo menos uns quatro dias eu sinto uma queda de performance, então Uhum, não é muito bom ficar indo e voltando toda hora. Então esse ano eu tentei o máximo possível ficar aqui direto, né. uhum. E estás a treinar sozinho ou tens algum atleta a treinar contigo neste momento? Não, eu tô a maioria do tempo sozinho. Eu treino muito sozinho, né. Uhum, Tô sempre eu com meu pai, eu com meu treinador, com staff em volta, fisioterapeuta, mas a maioria do tempo eu tô treinando sozinho. Às vezes eu combino treino, se eu tô em São Romeu, eu treino com às vezes eu combino treino com o pessoal que tá lá, aqui, às vezes eu combino treino com o pessoal que tá aqui, mas, basicamente sozinho. E fazes e optas por treinar sozinho por alguma razão ou por não teres, por exemplo, onde tu estás no Brasil, assim, não é uma zona que tenha grandes colegas de treino que se possam juntar a ti? Eh, então, na verdade eu sempre treinei muito sozinho, e eu acostumei, principalmente depois da pandemia, eu gosto muito de treinar sozinho, eu me sinto que eu me concentro melhor. Eh, eu acho que eu sou uma pessoa que me dá bem treinando sozinho, eu gosto de Uhum. ter só as pessoas para me ajudarem no treino, A para estrutura, pra sim. pegar o tempo e tal, mas eu sinto que eu não sou uma pessoa que precisa ter alguém, Para ganhar me puxando, motivação, ou sabe. sim, 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 Eu sim. acho que eu simplesmente a motivação de evoluir e saber o que eu tenho que melhorar Uhum. já é suficiente. Sim, Eu não gosto de estás. estar Uhum. focado, porque eu sou uma pessoa que, assim, claro que em alguns momentos do ano eu preciso desfocar e treinar com mais gente, me divertir mais, mas eu sou uma pessoa que me distrai muito fácil, sabe. Então, Uhum. treinar sozinho faz bem pra mim. Uhum. Sim, sim. E lá está, como tu dizes, o treinar sozinho tem bastantes vantagens, tem algumas desvantagens, mas também tem bastantes vantagens e para algum tipo de pessoa treinar sozinho às vezes é melhor, porque uma pessoa simplesmente faz o trabalho que tem a fazer, treina nas suas zonas de treino e Isso, chega à prova bem preparado se não precisar isso. daquela motivação do É. grupo.
Isso, e um grande segredo também de você suportar bastante treino é treinar na intensidade certa. Então, às vezes, Yeah. quando você está treinando com mais gente, muitas Acaba vezes você não treina na puxando, né? intensidade Sim, certa, né? sim, sim. Acaba que, às vezes acaba puxando em hora que não é para puxar mais, e também, por exemplo, às vezes eu tenho que fazer um treino de 2 horas e meia na bike em zona 2, por exemplo. Se eu tô sozinho, eu faço exatamente 2 horas e meia em zona 2, que não é tão Sim, fácil, né? sim, Zona sim. 2 não é um ritmo tão Tão tranquilo. fácil assim, sim. E às vezes, se você está com outra pessoa, você acaba treinando na intensidade mais baixa do que você deveria. Uhum. Até porque você, às vezes, para conversar, às vezes meio que reveza a roda. Então, você acaba não fazendo a intensidade Sim, sim, sim. correta, né? Então, isso é uma Sim, vantagem de treinar sozinho também. quando o Vasco Vilaça veio cá ao podcast, eu falei com ele e uma das coisas que ele falou foi que lá no grupo, né, o grupo que ele está é muito forte, então uma das coisas que eles Sim, têm é o objetivo não é ver quem é que vai mais rápido, é ver quem é que vai mais perto do ritmo que o treinador pede. Ou seja, eles, como têm essa cena do grupo, eles sabem que se cada um que for a puxar, vão acabar por sair da zona de treino. E portanto, eles tentam ir sempre no registro, ou seja, aquele que consegue ir mais perto, se for na pista 1 minuto e 8 aos 400, é aquele que faz sempre 1 minuto e 8 que está bem, não é aquele que vai e faz depois 2 na última e estraga o treino todo. Por isso é um bocado isso que sim. estás a dizer. É. Pronto, eu gostava tu estás agora a preparar-te para Pontevedra. Tu tiveste agora, nesta segunda metade da época, começaste a ter talvez até os teus melhores resultados. Tiveste o oitavo do Test Event e o sétimo da Sim. WTS. Eu, por acaso, do oitavo do Test Event, eu gostava de perguntar um pouco como é que foi aqueles últimos quilómetros, porque ficou um pouco a sensação que tu fizeste oitavo, mas podias até ter feito top 5, top 3, porque estavas ali na luta e chegaste a estar, estava o Alexi na frente e tu chegaste a estar em segundo com um destaque. Tu acabaste por atacar. Consegues-nos trazer um bocadinho até esse último quilómetro? Porque eu acho que foi, de É. certeza, bastante bom para ti estares ali na luta com eles até ao fim. Sim, sim. Na verdade, o objetivo dessa corrida de Paris era tentar fazer uma corrida progressiva, que é o que sempre funciona melhor para mim. Então, acabei me juntando com o Konix, que puxou grande parte da minha corrida, e eu percebi que ele estava fazendo uma prova muito parecida com o que eu deveria fazer. Então, eu acabei usando ele como para correr Um atrás, pacer, e sim, isso me sim. ajudou muito. E a gente foi buscando um pouquinho por vez até que a gente chegou no quilômetro 6,5 ao 7 no grupo principal, né? No final da terceira volta da corrida, a gente Uhum, chegou no uhum. grupo principal. E aí, como eu comecei progressivo, comecei a me sentir cada vez melhor durante a corrida. Ficar naquele grupo da frente não é que estava fácil, mas estava um ritmo bem Isso. controlado para mim. Uhum. E aí, como assim, eu acho que eu tive uma fratura por estresse há menos de um ano atrás, né? Eu voltei a correr em setembro para outubro de 2022. Então, Uhum. eu demorei muito tempo para alcançar o nível que eu já tinha de corrida. E hoje eu estou melhor do que eu estava antes de lesionar. Então, eu Uhum. demorei assim uns 6 meses para chegar no nível que eu estava e depois um certo tempo para subir o nível. Então, essa foi realmente a primeira prova de olímpico que eu tive a sensação de estar na disputa do pódio, né? De Uhum. uma prova desse nível. Sim, sim, sim. Então, eu acho que me faltou a experiência de não saber como agir nessa situação, entendeu? Sim, sim. Então eu achei que eu era um super-herói, estava me sentindo bem, tinha 8 caras no grupo, 9, e eu ia escapar e ganhar de todo mundo, entendeu? Na minha cabeça era, Sim, era sim. isso que ia acontecer. E eu realmente tentei, porque na minha cabeça eu não sou tão rápido como eles no sprint, então por que não tentar ganhar agora? Então eu Surpreender. fui. Sim. Então eu acho que apesar de eu não ser um dos favoritos para aquela prova, eu acho que ninguém quis dar sorte ao azar e ninguém me subestimou, não. Sim, porque ali Então eles também, acabam. ali também já estás no último quilómetro, quer dizer, já ninguém pode, Sim. já E não aí vai. logo eles me buscaram. Acho que eu fiz um ataque faltando 1 quilômetro e eu Isso. fiquei na frente por uns 400 metros, mais ou menos. Uhum. Aí eles Sim, sim, me sim. alcançaram de novo. E aí eu gastei o cartucho que eu tinha, né? Isso, Eu isso. gastei todo o resto que eu tinha. E aí não foi
por falta de esforço ou de raça, alguma coisa do tipo no final, foi porque eu gastei o meu cartucho antes da hora. Uhum. E eu realmente acredito que eu poderia ter feito um resultado melhor sim, mas foi falta de experiência em estar disputando a vitória nesse nível de prova, né? Acabei emocionando em cima antes da hora e Sim, ataquei sim. muito antes, mas tudo é aprendizado, né? Sim, e quer dizer, dá uma boa indicação para o que vai ser o próximo ano, né? Porque já estás a ver que este ano no Test Event conseguiste estar até à última na frente e, portanto, isso de certeza que isto que tu fizeste, se calhar nos jogos já vais ter esta experiência e poder ou não fazer diferente. Também não se sabe até que ponto daqui a um ano não estás com um nível de corrida melhor e consegues atacar e se calhar manter esse ritmo. Isso, obviamente, só depois daqui a um ano é que vamos saber. Mas já agora, acabando um bocadinho Uhum. sobre isso do Test Event, o que é que te pareceu o percurso? A mim pareceu-me que é um percurso, pelo menos da prova que aconteceu, que a natação é dura e que faz muita diferença. Para um bom nadador, como é o teu caso, acaba por ser bom, mas o ciclismo já não parece ser tão fácil de manter distâncias. Ainda assim, os jogos vai ser sempre diferente. Eu normalmente o test event não é exatamente o que vai acontecer nos jogos. O ano passado Sim, claro. o Tyler Mislachuk ganhou no test event e depois nos jogos não fez um resultado por aí além. Portanto, é sempre outra prova. Mas o que é que tu achas que. Como é que ficaste a sentir o percurso ali? Então, do percurso da prova, o que que eu achei? A natação já tem uma coisa diferente das outras provas, porque geralmente os melhores escolhem os cantos, né? Para Uhum. evitar a briga. Nesse caso, os melhores escolheram o meio do pontum, porque é onde tem a maior correnteza. Acho que a Hum, correnteza ali no meio tá quase 1 km/h mais forte do que nas extremos. não sabia. Ah. Então, ano que vem, o ranking para você escolher o lugar vai ser super importante, né? Eu acredito que os melhores vão acabar escolhendo o meio do ponto um mesmo. Agora, a bike, eu achei que não foi um percurso muito favorável para a fuga, pelo motivo de ter um retorno de 180 a menos de 1 km de quando você começa a bike. Então, o retorno E de acaba 180, por acredito que está ajuntar ali a mais, né? 800 metros. Então, quando você começa a pegar velocidade, que vai começar a esticar e separar os grupos, tem um retorno que quebra. Aí esse Hum, retorno, você freia o grupo, todo mundo. Aí, se você sim, vier de trás e você frear mais em cima da hora, você já consegue dar uma grudada. Então, sim, sim. eu acho que isso já favorece a juntar muito, né? E o percurso é bem fluido, sabe? Não tem. Se você consegue se posicionar bem e fazer bem as curvas, não é um percurso que você consegue. Que se você necessita ficar dando muita explosão, sabe? Não é um Uhum, percurso como Hamburgo, como o Sunderland, por exemplo, que você tem constantemente pedalar sim, acima de 900 watts, senão você vai sobrar. sim, sim. Então, eu acredito que é por isso que os tempos de corrida foram tão bons. A medição oficial deu 10.113 metros. Então, assim, Os pode tempos tirar eram uns bem 15 bons, sim. segundos aí do tempo final. Então, eu acredito que esse tempo da corrida foi tão bom, porque o ciclismo não é tão explosivo. Então, o que mina as pernas Hum, para sair correr são esse monte de retorno próximo de 1.000 watts, né? ah, Depleta você de um jeito que quebra muito a corrida. Então, acredito que por isso que os tempos da corrida foram tão bons. A uhum. dinâmica da prova realmente pode ser que seja diferente ano que vem, principalmente se o Vincent Luis for convocado para os Jogos, porque o que eu acredito é que a França tinha um critério direto, muitos países tinham um critério direto, Alemanha, França, então teve muito conflito de interesse ali, né? Porque o Vincent Luis estava com os 4 franceses lá, e se ele puxa o pedal inteiro, e ele sabia que ele estava lesionado, e se ele puxa o pedal inteiro e os outros três fazem um, dois, três, ele tá fora dos jogos, entendeu? Pois, sim, sim. Então, acho que ele não, eu acho que ele foi longe de mostrar o que ele realmente é capaz. Eu acho que ele era muito capaz de ser uma peça muito importante ali para o grupo não acabar juntando. E acredito que certo ele fez a estratégia e acho que acredito que deixa ele mais perto dos jogos ano que vem. E também muitos interesses entre os países, né? Muitos países tinham que fazer top 8 então Sim, sim. pouca gente estava disposta a arriscar demais, sabe? E Muita gente estava querendo fazer uma prova mais segura. isso não vai acontecer no dia, em princípio. Portanto, lá está, já são Tudo vários depende. fatores Sim, que, sim. E sim. também toda a gente já vai conhecer melhor o percurso e já vai se calhar saber usar o percurso mais a seu favor e Isso, exatamente.
E é diferente, E também nos jogos é diferente porque o Test Event primeiro, tem 10 atletas a mais que nos jogos, então são mais atletas para ajudar a linkar grupos. Uhum. E também acontece que nos jogos apesar de ter 10 atletas a menos, ainda tem 5 atletas que são new flag, que são atletas que não estão acostumados a correr WTS E que constantemente, não vão e estar. mais dois Yeah. convites. Então, dos atletas que estavam lá, dos 65 que largaram, muito provavelmente somente 48 deles vão estar nos jogos ano que vem, né? Uhum. Então vamos dizer que as peças principais vão ter vários atletas ali que vão estar faltando, né? No Uhum. próximo ano. Então isso pode alterar bastante a dinâmica. Isso. Mas eu Sim, nunca sim. fiz uns jogos, então eu não sei muito o que esperar, mas tem que É estar preparado assim, para qualquer tipo de eu acho situação, né? que isso, mas é assim, os jogos acabam por ter uma dimensão muito grande, mas é um pouco o que também já muita gente me disse, que é quando estás na linha de partida é como se fosse uma WTS. O impacto do evento todo é muito grande, sim, mas a dinâmica não há de ser tão diferente porque são as mesmas pessoas, no fundo, que fazem também as WTS, com uma ou outra diferença, um pelotão talvez um pouco mais reduzido, mas lá está, é aquela dimensão de quando tu consegues uma medalha nos jogos ou um resultado de destaque, é uma dimensão totalmente diferente de uma só WTS. E eu acho que Uhum. toda a gente deve ficar um pouco mais nervosa antes de uns jogos, mas no fundo acaba por ser triatlo, acaba por ser uma prova como todas as outras, só que tem um Sim, impacto maior, pronto. sim, claro. Mas eu senti que o ar estava diferente, sabe, na prova. Não era uma WTS comum. Hum, Tinha um certo nervosismo a mais ali, eu pois, senti, porque muitos atletas tinham critérios diretos para cumprir, né? sim, sim. Então eu senti, assim, Sim, os uma, americanos, os uma energia franceses, isso. diferente, sabe? Eu senti uma Yeah. energia diferente ali na largada. Eu senti que muitos atletas estavam muito mais nervosos do que o costume. Então foi legal ter essa experiência. Eu acredito que nos jogos ano que vem vai ser um clima meio parecido. Óbvio que uma outra proporção completamente. Mas vamos ver o que vai acontecer na dinâmica da prova. É o que eu falei, tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. Mas na minha visão, o que mais tem chance de acontecer é um grupo gigante, com pelo menos 35, 40 atletas, e que definitivamente vai ganhar o melhor corredor do dia. Eu acredito que muito Uhum. provavelmente isso vai acontecer. Ok. Giro ter a tua perspectiva, porque lá está, aquelas coisas tipo a corrente na água e a noção do ciclismo é bastante fixe e também a perspectiva que tu tiveste do último quilómetro, eu depois talvez consiga meter o clipe enquanto tu estás a falar e a aparecer o momento. Mas ainda fechando um pouco esta situação das provas, falando ainda de Pontevedra, tu estás em 11º no ranking geral das WTS. Diz-me qual é que é mais ou menos o teu objetivo, se achas que dá para chegar ainda ao top 10, em princípio é capaz de ser possível. E fala-nos também um bocadinho de a discussão do título mundial está entre três pessoas, o Vasco, o Aidan Wild e o Alexi. Também nessa perspectiva, dá-nos um pouco o que é que tu achas que pode ser o desfecho também do classificação final. Até porque, pronto, nós Tá, aqui com tá. o Vasco é a primeira vez que temos um português a conseguir estar na última etapa ainda a poder ganhar, por isso para nós e para também quem nos está a ouvir é sempre bom ter um pouco do Uhum. Vasco. Sim, sim. O meu objetivo pessoal, é claro, estando em 11º do ranking, não dá para mentir que entrar no top 10 seria muito legal, né? E é difícil, por incrível que pareça, uma posição só é difícil de subir, porque eu vou ter que ganhar dos atletas que estão sétimo, oitavo, nono, sabe? Meus principais Hum, adversários para eu tentar entrar no top 10 são entre o sétimo e o 15º ali, né? é os franceses, Que, Konix, Berger, provavelmente. até eles estão mais para frente, mas Ah, assim, eu ok. fiz as contas. Se eu ganhasse Pontevedra e todo mundo fosse DNF, eu ficaria em sexto no Mundial, Uhum, no pois, final. Então, para você ver como que, não assim, é esse top fácil 10 subir muito isso. difícil você subir. Isso. É muito Por isso é que eu difícil você perguntei, subir porque a mais do que última você já tá, etapa, entendeu? exatamente, porque a última etapa, apesar de valer a É. dobrar, também já está toda a gente com os pontos muito ali, já muito justos, já Sim, não faz sim. muita diferença. E o Campeonato Mundial são 4 pontos mais a Grand Final. Então, todo mundo que fizer ponto na Grand Final vai entrar limpo esse ponto. Yeah. Então, é meio que uma disputa direta ali mesmo, né? Então, é muito difícil você melhorar essa posição que você já tá, de Uhum. 11º.
Mas é o meu objetivo, sim. Eu acredito que é possível. Tem que fazer uma prova muito boa, né? Mas vamos ver o que que acontece. Meu Uhum. objetivo pessoal, eu ficaria bem feliz com o top 10. Sei que é difícil, mas sempre tem que acreditar até o final. Em Sim. relação à disputa do título mundial entre os três, eu acredito que o Vasco, para ele ganhar o Mundial, ele tem que ter uma situação parecida com a do Léo Berger no passado, né? Isso, Acho que ele sim. precisa ganhar de quatro, acho que ele precisa ganhar de quatro posições, né? Do I e do Ayold. Uhum. Então, por exemplo, acho que ele tem que ganhar e eles têm que ficar em quarto para baixo, né? Sim. Acredito. Mas eu tô torcendo para ele, sinceramente. Eu gostaria de que ele fosse campeão. É, É, mas é eu difícil. acho que E eu acho que ali o mais difícil nem. Eu vejo o Aiden Wild um pouco instável nesta fase final, porque tem feito muitas provas e teve aquela situação no Paris que também teve uma lesão. Mas o Alexi está muito forte. Eu acho que se o Alexi é, não tiver nenhum problema, é o favorito a ganhar até a prova. Portanto, sim, sim. é muito É, difícil. ano passado ele também era, né? E acabou que ele perdeu o título na Acabou última que foi etapa. antes. Então, a Grand Final, tudo pode acontecer. Acho que nunca dá para duvidar, tudo é possível. Acho que o Vasco está acreditando muito, muito nesse título e é uma oportunidade que você nunca sabe quando você vai ter outra vez, né? Então, eu espero que ele aproveite e consiga ganhar o título. Sim, o Vasco vai precisar de fazer a natação da vida dele, conseguir uma fuga, não é? E esperar Sim. que o Alex não esteja lá, porque o Alex tem nadado bem. Não, mas quem sabe ganhar dele no sprint, né? Porque em Hamburgo, por exemplo, ele ganhou do Ah, Alex no mas sprint. aí tinha o Vasco de ganhar e ele fazer quinto, né? É, aí É eu que não é ajudo ele, só eu o fico em Vasco, tem de segundo. haver alguém ali. Se calhar não te queres meter lá no meio, não queres ficar à frente Eu também do ajudo ele, Alex. ele ganha, eu Ah, fico em sim. segundo. Tô brincando. O Koenig sprinta bem, vai também. E Sim, depois aparece terceiro, aí o mais um ou Berger em dois. quarto. Ah, não, não, mas era muito giro. Mas sim, é complicado, mas acho que o Vasco também está preparado para fazer a sua melhor prova e depois é esperar. Quer dizer, ele não pode fazer nada. Se o Alex fizer segundo, acabou. Mas se o Vasco ganhar, só por isso também já fez o seu trabalho. Agora é agir também, chegarmos à Sim, última etapa e ainda haver a possibilidade e vamos esperar por isso. Bem, é, avançando um bocadinho, já falámos um bocado das provas, eu agora queria entrar um pouco mais também para falar sobre o teu treino. Consegues basicamente assim, de forma resumida, passar-nos mais ou menos uma semana de treino base tua para também se perceber como é que tu trabalhas e que tipo de treino é que tu fazes numa tá. semana? Eu sou uma pessoa que funciona muito com volume e baixa intensidade. Então, geralmente eu começo a trabalhar mais intensidade faltando só 4 semanas para a prova. Uhum. Então, geralmente, uma semana normal minha ali seria entre 25 e 30 horas, com baixa intensidade. Aí, por exemplo, faltando um mês para a prova principal, a gente começa a cair isso para 25 horas ou menos, e cada vez mais intensidade, até que eu sou uma pessoa também que o polimento na última semana não funciona bem para mim, então eu preciso começar a descansar 14 dias antes. Então, geralmente, a minha semana, faltando 14 dias para a prova, tem menos horas de treino do que a semana da prova, porque eu gosto de me sentir descansado Hum, antes e ir crescendo na semana da prova, porque senão Uhum. eu não consigo me sentir muito bem. Ok, Então é isso mais ou menos. Uma semana base para mim seria entre 25 e 30 horas ali de quase tudo em baixa intensidade. ok. E daí depois entrando, eu não costumo fazer muito o limiar 2 principalmente na corrida. Uhum. Eu costumo já fazer somente um treino, no máximo dois de limiar 2 e depois já entrar em VO2, porque eu acho que pela nossa experiência ao longo dos anos, é o que faz mais efeito para mim. A gente não sente que o L2 na corrida me melhora tanto, é uma característica individual de cada um. Então a gente tenta fazer mais treinos de VO2 na corrida E e é isso, zona assim, eu e acho depois que a os zonas intensidade vai 2. aumentando, é meio que o básico, né? Então É nesta o fase básico que todo mundo já estás faz, a mas com as. isso. Então nesta fase já estás a descansar para a prova de Pontevedra? Ou Isso, essa semana que tá agora, eu comecei a descansar. ok. E E aí a fizeste um semana da prova trabalho. eu começo a crescer um pouco mais. Ok. Então tiveste agora um trabalho de intensidade, que foi as tais 4 semanas antes,
Ou neste caso também, como tens vindo de várias provas, tens feito, não tens se calhar tanto Então, tempo para meter a nesse base, né? caso, nesse caso foi um pouco diferente, porque a gente fez esse planejamento para Paris, fez a melhor preparação da minha vida, eu acredito, para Paris. Uhum, Só que a gente chegou num momento que a gente precisava escolher o que focar. Então, como não é realista que eu vá disputar um título mundial, na nossa cabeça a prova dos Jogos Pan-Americanos é mais importante do que a Grand Final para mim. uhum, Então, porque é óbvio, eu não tenho chance alguma de disputar o título mundial, então não faz sentido eu focar numa prova que eu não tenho chance de ser campeão, e sendo que uma prova no começo de novembro é uma prova que é muito importante para o Comitê Olímpico Brasileiro, então a gente decidiu focar nessa prova. Então, após uhum, a Paris, eu tive um pequeno descanso de 3, 4 dias e fiz 2 semanas de 27 horas, com pouquíssima intensidade. E aí eu uhum, voltei para a intensidade semana passada só. E uhum. aí é uma preparação um pouco diferente para Pontevedra. Não é o ideal que eu estou acostumado a fazer, mas com tantas provas acaba que você tem que acabar escolhendo Sim, sim, optar. onde você vai performar melhor, né? Uhum, Então é por isso que eu não sei muito bem o que esperar dessa prova de Pontevedra. Eu venho me sentindo bem nos treinos de intensidade, principalmente de corrida, mas eu fica um pouco de dúvida na minha cabeça, porque eu não sou muito acostumado a fazer esse tipo de preparação que eu fiz agora, né? uhum. Sim, e o que tu dizes, é sempre importante definir objetivos e prioridades, porque se estás a querer estar bem em todas, acabas por não conseguir estar mesmo bem numa, Isso. e chegar lá e lutar pelo título. Mas só ainda em relação ao teu treino, quando falas em baixa intensidade, fazes então numa semana praticamente tudo em zona um, zona 2, não fazes grandes estímulos de intensidade e zona 4, zona 5, então naquelas semanas de base praticamente só metes volume aeróbio, né? Praticamente sim. Eu trabalho bastante zona 2 na bike. E Na o que corrida, basicamente, sim, na base eu costumo fazer, para não falar que eu não faço intensidade, eu costumo fazer séries de subida na corrida, Uhum, para ganhar força, né? Na base eu costumo fazer séries de subida na corrida e o resto só corrida leve, 4,30 por quilômetro, mais ou menos. A uhum. bike eu costumo fazer bastante zona 2, né? Que não é tão fácil, né? Zona 2. Quanto é que é para É ti um zona 2? Zona 2 à ao volta redor de de... 250 watts. 250 watts, mais Ok, ou então menos. é ali mais ou menos no primeiro limiar, um bocadinho abaixo, né? É, ali é um pouquinho abaixo do primeiro limiar, sim. Isso. Ok. Então, já percebemos mais ou menos o teu treino. Uma coisa que eu tinha em relação ainda ao treino é, e eu acho que toda a gente sabe e és conhecido por ser um excelente nadador, e é muito natural. E parece-me que a tua técnica é uma técnica muito natural, tu tens uma natação muito boa. Fala-nos um bocadinho também da tua natação, o porquê também de se destacar um pouco em relação às vezes aos adversários da natação que tu tens, e fala-nos também um bocadinho do teu treino de natação, porque a natação é sempre um tema muito crítico no triatlo, é onde a maioria das pessoas às vezes tem o seu maior dificuldade, e no teu caso é uma coisa que Uhum, me parece que é muito natural, e portanto fala-nos um bocadinho como é que foi, em que idade é que começaste, o que é que fizeste, e agora como é que é também o teu uhum. treino para manter, porque a natação, apesar de tu teres uma boa natação, o nível cada vez sobe mais e há muita gente a nadar bem. Sim. Na verdade, eu tenho uma facilidade maior em relação à técnica, porque eu nado desde os 3 anos de idade, né? Então, 20 anos que eu tô na piscina, né? Quase todos os dias da minha vida. Então, é uma coisa mais natural para mim. Mas nunca fui um nadador extremamente talentoso, né? Até por isso que eu mudei pro triatlon. Acho que o meu talento natural tá mais na corrida, porque mesmo com pouquíssimo treino eu já conseguia correr relativamente bem, e natação é puro treino, assim. Eu Ah, ok. nunca fui um exímio nadador, mas se você faz uma coisa por 20 anos, não tem como você ficar pelo menos razoável, né? Sim, sim. Mas principalmente agora que eu voltei a correr bastante nesse último ano, a natação acaba piorando, né? É muito Hum. difícil você melhorar a corrida e a natação ao mesmo tempo. Isso Então, é. as melhores natações que eu fiz na minha vida foram ali 2021, 2022, quando meu volume de corrida não era tão alto Isso. ainda. Eu acho que a minha natação caiu um pouquinho de coisa ao nível esse ano, mas não pode cair mais do que isso, senão eu já vou começar a entrar
em situações mais críticas que vai aí não adianta você ter uma corrida tão Sim, boa e não conseguir sair na frente, né. sim. Mas meu treino de natação, basicamente, hoje em dia, eu nado ao redor de 20 a 25 quilômetros por semana. E sim, mas esse padrão mesmo Baixa da bike e da intensidade corrida, né. e isso. Eu faço bastante baixa intensidade, mas quando eu estou fazendo baixa intensidade, assim como eu faço séries de subida na corrida, eu faço bastante série com paraquedas na Hum, natação. para força. Que Isso. apesar de eu faço pouquíssima musculação, então apesar de eu estar treinando em baixa intensidade, para não para ganhar força, nesses momentos com baixa intensidade, eu acabo fazendo bastante série com paraquedas e treino de subida na corrida. E aí Uhum. depois quando começa se faltando um mês para a prova, aí sim, faço bastante intensidade na água. Eu acho que a intensidade de VO2 na natação me faz a minha mecânica ficar mais econômica no ritmo de prova. O que é o teu ritmo de VO2 em termos de 100 metros? Tipo, se forem, sei lá, 10 vezes 100 metros, VO2, qual é o ritmo mais ou menos que tu andas? Ah, depende tudo da piscina que eu tô, se eu tô na altitude ou não, mas Aqui em diria Rio Maior, que aqui na piscina de a Rio nível Maior, 50 metros. diria que a nível do mar, na piscina de 50 metros, ao redor de um 3 um 4 mais ou menos. Ok. Pois é um bom A cada ritmo. como a ca Sim, descanso sim, de uns sim. 20 segundos, mais ou menos. Em 100 metros, sim. Pá, então É, é VO2 máximo em 20 segundos é bem apertado. É um descanso bem curto. é, Sim, é um sim. descanso bem curto isso. Ok, já se percebeu que a natação, eu tinha a ideia ao contrário, ou seja, achava que a natação para ti era o mais natural e a corrida era treino, mas pelos vistos é ao contrário, a corrida é mais natural, apesar, É, porque é o que tu dizes, a natação, como tu já fazes há tantos anos, supostamente seria para estar bem. A corrida é que fazes há menos e está ao nível da natação, em termos de mais ou menos de proporção. Pronto, ainda em relação aqui à parte também da preparação, já falaste do treino, mas algo importante e que eu gostava de saber era em relação à parte da recuperação, ou seja, eu reparei já que tu tinhas o anelzinho no dedo, sim. acho que isso pode ser uma das coisas que podes usar, né? Provavelmente é uma das ferramentas que usas. Mas conta-nos um bocadinho como é que é os teus cuidados com a recuperação e tua alimentação, nutrição, o que é que tu fazes extra treino? Tá. Eu acredito muito que 90% da recuperação está relacionada a sono e a qualidade e a quantidade da comida que você come. E os outros 10% são as outras coisas, massagem, gelo, sauna, esse tipo de coisa. Então acho que você faz esse 90% muito bem feito. Óbvio que os outros 10% fazem diferença, mas é muito pouco, né? Tem que focar bastante nisso, de comer a quantidade de calorias que eu gastei no dia, com a quantidade certa de proteína e carboidrato principalmente, Uhum, e ter boas horas de sono. Acho que isso é o principal. E se você faz isso já bem feito, você já está à frente de muita gente, né? uhum, Mas é claro que a massagem ajuda também. Eu costumo fazer uma, duas vezes por semana, depende de como tá a semana. E quando eu tô em centro de treinamento, como aqui em Font Romeu, quase todo dia eu tô no gelo e na sauna também. uhum. É basicamente isso. Não tem nada E tão falando do fora do anel, normal. o anel é uma coisa que eu tenho visto várias pessoas agora a usar, está a entrar muito. Eu acho que no fundo é um pouco como aquela pulseira da Whoop, só que é um outro Sim, sistema que mede o HRV, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Tu justo. olhas muito aos dados disso, ou é só uma coisa que tu tens e que vais vendo, mas também, porque lá Olha, está. no começo eu usava bem mais, mas depois que você vai aprendendo o que você tem que fazer à noite para dormir melhor, que tipo de comida você come para você conseguir dormir melhor, por exemplo, não tomar evitar tomar café durante a tarde, Sim. evitar comer alguma coisa muito pesada antes de dormir, são coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo Sim, e tu e consegues você acaba identificar isso com o dormindo anel. melhor, né? Que você dormir bem é, é o que mais vai te recuperar. Nada chega perto
do sono Sim, sim. em relação à Há quem recuperação. diga que não vale a pena estares a pensar em comprar aquelas botas, a fazer massagem, não sei o quê, se não estás a dormir 7 horas, Isso, pelo menos, né? Porque há isso, muita gente que, exatamente. que quer, quero fazer massagem, vou fazer banho de gelo, vou fazer rolo de massagem, não sei o quê, tudo e mais alguma coisa, e depois vais a ver e estão com uma má alimentação e a dormir 5 horas ou 4 horas. E portanto é um bocado Isso, isso que tu isso. estás a dizer. Isso. E uma coisa que vai contra a recuperação é déficit calórico, né? Se você Isso. está em déficit calórico, principalmente se for um déficit calórico extremo, a sua recuperação vai piorar demais. Uhum. Então, meio que emagrecer, você emagrecer, principalmente emagrecer muito rápido, É é ruim para a péssimo. recuperação, né? Então acaba que você treina com menos qualidade. Então o ideal é no período de base, ali no começo do ano, você já perder os quilos que você ganhou nas férias, e depois eu tento manter para não ficar um déficit calórico nunca, porque é isso que eu falei, acho que o déficit calórico e uma noite de sono mal dormida são as piores coisas para a recuperação. Uhum. Sim, e também hoje em dia o peso já não é tão considerado como era em anos anteriores. Eu acho que também por terem havido, basta ver o caso do Blumenfeld, que é um atleta super pesado e que tem bons resultados, é o campeão olímpico, e muda logo. E na bike, cada vez mais o que interessa é os watts e não os watts por quilo. Nós É, vemos exato. muito os watts por quilo é mais no ciclismo, nas subidas, porque o percurso que vocês fazem é um percurso de força, é um percurso de ir a 1000 watts em alguns momentos, e se tiveres muito pouco peso, vais ter menos facilidade em fazer esses watts. E depois o que vai acontecer é, ok, tu até és mais leve e vais ter vantagem na corrida, mas se tu te desgastares mais no ciclismo, vais estar mais cansado para correr. Portanto, acaba por ser um pouco um balanço do peso, e se calhar o peso já não é tão importante como antigamente se falava que era, e os atletas tinham aquela obsessão de perder 1 quilo, mas se calhar já não faz sentido. Isso, exatamente. Eu acho que hoje os métodos atuais são muito menos ligados ao peso e muito mais apegados a coisas que fazem muito mais diferença que isso, mas também não dá para negar que o peso, principalmente na corrida, dá muita diferença. Mas vou dar um exemplo pessoal meu. O meu peso ideal para competir é 66 quilos. Uhum. Eu acho que se eu tô, por exemplo, com 68, eu já sinto uma dificuldade maior para correr. Óbvio, na natação e na bike ficou talvez um pouco melhor, mas eu sinto uma dificuldade maior para correr. Mas se eu fico mais leve do que 66 quilos, já fica aquilo, eu já começo a me sentir sem muita explosão na natação, na bike Isso, também, sim, e eu começo a me sentir mais cansado, e você acaba treinando com menos qualidade. Então você tem que meio que achar o peso ideal seu e não ficar se preocupando demais com isso, né? sim, sim. Eu, por acaso, agora estou até também num processo em que queria meter também, porque eu também tenho mais ou menos o teu peso, até um pouco menos, 65 mais ou menos, Uhum. mas eu agora estou a querer fazer alguns triatlos de longa distância, e aí faz muita diferença, porque a bicicleta, tu na corrida nunca vais tão rápido como vais, ou seja, nunca andas em intensidades tão altas, então acho que aqueles 2 3 quilos não fazem tanta diferença. Agora na bike, tipo, faz uma diferença muito grande ter 75 quilos, como vimos agora os no Ironman 70.3 do Campeonato do Mundo a fazer, ou ter 65, porque facilmente metes mais 25, 30 watts sem grande diferença de esforço. Isso, Mas lá está, exatamente. são provas diferentes. Eu acho que na curta distância, lá está, a corrida é mesmo chave, e no ciclismo tu acabas sempre por te conseguir defender um bocadinho mais, mesmo sendo mais leve em zonas mais menos favoráveis. Tu falaste há bocadinho de teres tido uma lesão, de uma fratura de stress. Qual é que achas que foi a causa disso, e o que é que tu achas que corrigiste e aprendeste com essa lesão? Porque com certeza tu dizes que agora voltaste melhor, portanto, o que é que tu achas o que é que percebeste com essa lesão no fundo? Uhum. Então, como eu nunca tinha tido uma lesão séria na minha vida, eu não sabia muito diferenciar o que era uma dor de uma lesão e uma dor que eu poderia continuar correndo.
Uhum. Então começou com uma inflamação no periósteo, depois virou um edema ósseo, depois virou uma fratura, e eu só fui perceber quando eu não conseguia mais tocar o pé no chão, né? Porque a resistência à dor de uma atleta profissional é acima de uma pessoa normal. Mas o que Uhum. causou, o principal, foi porque acredito que foram muitos erros nessa temporada de 2022, né? Primeiro, eu comecei o ano com um treino em altitude de um mês, no Equador, a 2.600 metros eu tava. Acredito que isso já desgastou muito meu corpo. Eu já perdi peso lá, já perdi massa muscular. E na altitude você perde massa óssea também. Uhum. Porque é um estresse gigante pro corpo. Você gasta muito mais caloria, é muito difícil manter o peso. Então, é uma pessoa que eu tenho que comer muito para conseguir manter o peso. Eu tenho uma facilidade enorme de perder peso. Então, eu já fiquei mais leve ali. Eu acho que meu corpo já ficou mais vulnerável. Aí fiz algumas provas, depois eu fui para Font-Romeu, antes das provas do meio da temporada, que era ali Leeds e Montreal, e aí eu fui para Font-Romeu. Nesse camp eu já estava com o corpo super estressado da primeira altitude ainda, que eu não tinha conseguido recuperar ainda o peso que eu tinha perdido. Eu cheguei em Font-Romeu, também acabei emagrecendo mais 1 quilo nesse camp, e comendo assim, não, sem parar de comer, sabe? Eu comia o que eu conseguia, o Isso. máximo que eu conseguia, e mesmo assim eu perdia peso. Então, foi isso, acho que é o que eu falei, o déficit calórico, você perde peso, você perde músculo e perde massa óssea, que o seu osso fica mais frágil. Então, acredito que isso foi o principal fator, né? E ainda mais que em São Romeu eu corri muito em subida também, contra o que o meu treinador falava, e ele não estava lá no caso, estava só eu e meu pai, mas eu imaginava. Eu vou fazer 2 provas que tem subida na corrida, que eu fui fazer Leeds, que era um percurso super duro de corrida, e o Atuco, a World Uhum. Cup, no México. E as duas tinham subida na corrida. E aí eu falava, nossa, eu vou correr o máximo que eu puder na subida. Aí eu praticamente corria na subida e descida todo dia. Então, Pois, o junta impacto e o várias desgaste. coisas. Junta todo esse estresse que teve no meu corpo, por tudo que eu falei, o correr na subida e na descida, o aumento de volume da corrida, na altitude. Então foram vários erros que Sim, foram causaram vários. isso, né? Uhum. Sim, normalmente É, nunca é só um mas o fator. principal, acho que é esse do corpo estar tá vulnerável, né? Sim, muito tempo ali no Nunca, desgaste, nunca. isso. Para acontecer uma lesão grave dessa, são várias coisas, né? No E aí aprendi com fundo, isso, né? Eu acho que para mim não vale a pena ir para lugares muito altos. Não, para mim não vale a pena ficar em um lugar mais de 2.000 metros. Acho que é um desgaste enorme para o corpo, principalmente porque eu sou uma pessoa que tem muita facilidade em perder peso, né? E hoje em dia, para eu manter meu peso na altitude, eu acabo comendo. Eu não consigo comer comida limpa o tempo inteiro. Eu tenho que acabar apelando para para coisa, para lixo, né? Às vezes. sim, como tu O que a gente dizias, o diz de. peso é muito importante. Quando o peso cai, estás muito vulnerável. Parece que não há energia Sim, para depois, porque lá está, tu no treino vais massacrar e se depois não há calorias e energia suficiente para recuperar, estás a acumular fadiga e aquilo depois chega a um ponto, um mês lá, isso, acaba por desgastar muito, muito. exatamente. E Isso. depois o que eu aprendi com isso é que eu mudei algumas coisas. Todo treino que estou na altitude, eu tomo mais de 100 gramas de carboidrato por hora, não importa se eu vou sair pedalar 1 hora leve, correr 1 hora leve, eu sempre na altitude eu Que é tô para tomando não mais de 100 degradar gramas por tanto hora. isso. Isso. Sempre. Sódio, mais do que o normal, e sempre com mais de 100 gramas por hora de carboidrato, em qualquer treino. Uhum. Mesmo que eu vá fazer uma natação leve, eu tô tomando isso e tenho que acabar apelando para comer comidas não consideradas saudáveis, né? Mas que se eu não comer, acaba perdendo peso. Sim. Acho que são algumas dicas para quem também vai para a altitude pela primeira vez, que isso são coisas que tu lá está, vais aprendendo com o tempo e com os erros que vais cometendo. Acabando aqui um bocadinho esta parte das perguntas, só queria ter um bocadinho a tua opinião, como é que está o triatlo no Brasil? Eu acho que o triatlo no Brasil está muito grande, ou seja, há muita gente a fazer triatlo, basta ver eu já estive aqui a conversar com o André do canal da Garage Training, não sei se sabes qual é, mas é um canal do Sei, YouTube conheço. brasileiro que tem cento e tal mil seguidores. E basta ver as páginas de triatlo brasileiras, têm todas muitos seguidores, portanto é dos países maiores, mas a mim dá-me a ideia que é mais longa distância. Eu não sei se tu tens essa opinião ou não, é mais Ironman.
mas como é que tu sentes o apoio das pessoas aí no Brasil para a curta distância e como é que tu vês a evolução aí também do triatlo? O que acontece naturalmente é que as provas de distâncias mais longas atraem mais os amadores, por ser um desafio pessoal. Então, os atletas profissionais que estão competindo essas provas acaba sendo os atletas que eles conhecem mais, né? Uhum. Então, é natural isso, e se as pessoas não estão prestando atenção na distância curta, eu tento buscar a culpa para mim. É eu que não estou me destacando o suficiente. Se eu estiver me destacando o suficiente, as pessoas vão querer ver. Porque o brasileiro, por ser um país que tem muita É muito tradição em alguns preguiçoso. esportes, ou você ganha ou você é ruim, entendeu? Ou você tem que ganhar ou ninguém vai dar bola para você. Então, principalmente quando você tá em um nível que é tão difícil de WTS, muitas vezes as pessoas não entendem a dificuldade que é ganhar uma prova dessa, o nível é extremamente competitivo. Então, acredito que eu só vou conseguir chamar essa atenção para distância curta ganhando a prova. Então, é uma coisa que eu considero natural, na verdade. Se as pessoas não estão prestando atenção o suficiente, eu que não estou fazendo trabalho bom o suficiente. E eu tento buscar essa responsabilidade para mim, para o Messias, para a Vitória, para Jennifer, para a Luísa, para os atletas que estão competindo a curta distância, né? Nós sozinhos não vamos mudar o pensamento das pessoas. É, eu acredito que o dinheiro vai estar onde tem mais visibilidade. Então, se eu quero trazer mais visibilidade, eu tenho que ganhar a prova. Então, Uhum. é basicamente isso. Sim, Mas assim, eu não. É, a mas não mentalidade posso aqui reclamar na. de Diz, diz. nada, assim. Eu acho que o Brasil, por ter um público tão grande de triatlon, eu acho que em relação a patrocínio e em relação ao apoio do público mesmo e a patrocínio mesmo, eu acho que é muito melhor do que a maioria dos países. Sim, sim. E eu acho que acaba por ser um bocado a mentalidade também americana, que é mais difícil tu pegares destaque na curta distância. Os americanos também ou ganham ou então não têm grande destaque. Aqui na Europa eu acho que é um pouco mais fácil, é mais difícil teres apoios, porque há muita gente na Europa mesmo, mesmo alguns atletas muito bons não conseguem sequer entrar em provas de taças do mundo porque não há vagas, basta ver a França, a Alemanha tem Isso. 30 atletas bons e é mais difícil nesse aspecto, mas acho que aí já se valoriza mais, se calhar, um bom resultado numa WTS do que se calhar nos vossos países. Ou seja, há um balanço entre, se calhar há mais oportunidades na América, se calhar, mas é mais difícil teres o destaque cá. Mas acaba por ser, lá está, Uhum. um balanço entre as duas. Mas É. pronto, é fixe também ter um pouco essa ideia. A parte final do podcast é sempre com algumas perguntas mais rápidas e eu vou acabar então com 5 perguntas que selecionei. A primeira delas é: qual é a tua maior referência no desporto? Ah, quando eu comecei a assistir o triatlon, lá para 2012, 2013, eu era muito fã do Alistair. Alistair Brown, yeah. É, é, Foi a acho que referência que tiveste. Uhum. ele e o Gomes foram dois atletas que eu sempre fui muito fã e tive a oportunidade de competir só com o Alistair. Com o Gomes nunca tive a oportunidade de competir e nunca vou ter também, Sim, acredito agora ele eu. já não faz, só se fosse para a Mas longa distância. foram duas grandes referências que eu tive quando eu comecei a assistir, né? Então tu és mais time Gomes Brownlee do que propriamente Frodeno. Porque quando eu comecei a assistir, o Frodeno já competia a longa Longa distância, né? distância, isso, Que eu isso. não acompanhava tanto naquela época. Não tens Então aquela eu sou coisa da muito. longa distância de futuramente ires para lá, tens mais o objetivo na curta. Hoje eu só penso na curta, por Uhum. causa dos Jogos Olímpicos, né? Ano que vem Isso. todas as minhas energias Sim, estão tu ainda és focadas muito nisso. novo, ainda tens só 23, Mas né? eu penso sim em fazer longa Uhum, distância. Mas por agora o foco está totalmente na curta. uhum. A segunda pergunta é: fora de desporto, qual o teu hobby favorito? Caminhar sozinho, sem fone, sem nada. Principalmente em lugares diferentes que eu tô viajando de competição e tal. É tipo Eu gosto meditação. de. Mais ou menos. Qual a prova mais difícil que fizeste? Mais difícil, eu acho que Karlovy Vary.
Uhum. É uma prova muito dura, né? Bike muito subida, né? É. Ok. Uhum. Ahm, Se tivesses de deixar de treinar uma modalidade, ou seja, diziam-te neste momento só podes treinar duas, qual é que era a modalidade que não treinavas? Primeira opção, musculação, ginásio, né, que vocês dizem. Ah, Se pudesse tirar isso, eu tiraria. Mas eu gosto dos três, mas se fosse tirar um, acho que natação, porque eu já faço isso há 20 anos. boa. Saio muito mais animado para treinar ciclismo e corrida. E em relação à última, eu acho que já disseste um pouco, mas qual é que é o teu maior objetivo ou sonho na alcançar no triatlo? Meu maior objetivo é ser campeão olímpico um dia. Acredito que, pela minha idade, talvez eu tenha 3 oportunidades, até 2032, quem sabe, mas a gente nunca sabe qual é a última, né? Então tem que lutar por todas como se fosse a última. Boa. Obrigado então, Miguel, desejar-te o melhor das sortes para Pontevedra. Vamos estar cá em Portugal muitos a assistir e também na esperança que possas então também contribuir para que o Vasco possa ser campeão do mundo, ficando no pódio, né? Portanto, eram dois em um excelente e eu acho que isso era o melhor desfecho que podíamos ter. E eu acho que o podcast vai sair a 3 dias da vossa prova e, portanto, isso vai dar uma boa sorte para que tudo isto se alinhe e possa sair um bom resultado. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite. Fico feliz de ter esse reconhecimento em um país que também tem uma certa tradição no triatlon, até acho que até mais que o Brasil, né? Obrigado e olha, obrigado a todos também que estão aí a assistir e vamos então esperar aqui por Pontevedra que vai ser uma grande etapa da WTS e então até ao próximo episódio aqui do Tricast. Tchau, tchau.